está sem som, mas daqui a pouquinho a gente passa, vamos iniciar a nossa apresentação. Pedir só para a Pamela retirar o vídeo, por gentileza. Muito obrigado. Pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, hoje com algumas presenças ilustres, né, falando um pouquinho mais sobre a normativa 617 da CVM. Antes, só para colocar todo mundo a par, a nossa diretora de e-commerce colocou um videozinho falando sobre a CPLD, para aqueles que querem tirar um certificado. As próximas provas serão entre os dias 13 de março e também no dia 15 de maio, tá bom? Mais informações vocês podem encontrar no nosso website. Para quem não me conhece, eu sou o Manuel Fletes, eu sou responsável pela área especialista do IPLD, e hoje temos ali a presença do nosso querido Marcos Vinícius de Carvalho, superintendente-geral do Núcleo de PLD-FT, do Conselho de Valores Mobiliários do CVM, e também estamos aqui com o Carlos Henrique, que é o diretor de controles internos da corretora Planner. Sejam muito bem-vindos. E um pouquinho antes da gente começar, eu queria só passar uma informação a vocês, que a partir de agora, toda vez que nós tivermos um painel, um webinar como este, a gente vai disponibilizar uma enquete no nosso LinkedIn, para que vocês possam enviar questionamentos e também trazer algumas dicas do que seria interessante nos nossos próximos painéis. Então, sejam aí super convidados a participarem dos nossos enquetes antes dos webinars pelo nosso Instagram. O nosso webinar começou agora às 9 horas, ele tem a duração de 1h30, sendo 1 hora de apresentação e os últimos 30 minutos para a gente poder tirar algumas dúvidas de vocês que estão participando aí ao vivo, tá ok? Então, só para ficar claro, para que vocês possam participar dos nossos, enviar seus questionamentos, eu só preciso solicitar que vocês enviem no campo perguntas e respostas, e não utilizem o campo de bate-papo, que infelizmente a gente não vai visualizar essas dúvidas que advenham por este campo, ok? Então, começando o nosso painel, Marcos, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de aproveitar, já que a gente vai fazer um painel trazendo pontos de vista e desafios do mercado, eu queria que você, logicamente, eu gostaria de passar a palavra para você e logo na sequência você pudesse trazer para a gente quais são os grandes desafios que o mercado tem enfrentado, para a gente começar aqui a nossa discussão, o nosso bate-papo. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos aí, obrigado para todo mundo que está aí na audiência, né? Como bem mencionou o Manuel, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou responsável pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, lá na Superintendência Geral da CVM, né? E vamos aqui, antes de mais nada, desejar que todos estejam bem de saúde, né? A gente ainda está num momento atípico aí, mas vamos acreditar que logo em breve a gente possa estar superando tudo isso daí, com certeza, né? Antes de mais nada, também agradecer o convite mais uma vez aqui feito pelo IPLD, uma grande alegria estar aqui de novo, né? A gente já começa a se sentir definitivamente em casa, né? Dar as boas-vindas aí para o Manuel e para o Carlos que estão aqui comigo no painel. Também dar as boas-vindas, né, o Bernardo, que assumiu recentemente a presidência do IPLD. Boa sorte aí nesse desafio que te espera, meu amigo. Também dar as boas-vindas aí para o Pedro Simões, que também assumiu umas das diretorias. Mas, enfim, a gente então tem uma norma que entrou em vigor, né, dia 1º de outubro do ano passado, e a ideia aqui é tentar, né, fazer um bate-bola, tanto com o Carlos como com o Manuel, e a gente conta com as intervenções de vocês, com as perguntas, né? O Manuel não falou, mas isso daí pode cair na prova que vai ser aplicada no exame do IPLD, então vamos estar atento, vamos interagir sim. Mas a gente tem aqui o objetivo de tentar compartilhar com vocês quais foram as primeiras impressões que a gente observou com a entrada em vigor da nova norma, né? Então a gente sai daquela fronteira da teoria e entra na prática. O que realmente a gente está observando, né, em bom português, onde é que o bicho está pegando, né? Então a nossa ideia é tentar passar aqui para vocês de uma maneira bem simples e didática quais os principais pontos de atenção que a gente está observando, né? Não sob a ótica do supervisor apenas, mas também sob a ótica de supervisão que o pessoal do mercado tem que ter, né? São pessoas obrigadas. Então, o Carlinhos e o Manuel, com certeza, também vão poder contribuir.
Eu acho que algumas mensagens aqui são muito importantes, né? Antes de passar a bola para eles. Óbvio que eu não pretendo aqui concluir tudo, mas só passar aqui alguns insights, né, para algumas reflexões, né? Primeiro, né, ao contrário do Banco Central, que tem uma norma própria para tratar a Lei 13.810, né, o acompanhamento, o monitoramento das listas do Conselho de Supervisão, desculpa, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, ela está normatizada na Instrução 617, nos artigos 27 e 28. Então, quando a gente fala dessas listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, se eu identificar que algum dos meus clientes está integrando aquela lista, eu tenho que prontamente agir. Significa dizer, bloquear aqueles ativos sem a necessidade de uma chancela judicial prévia. Qual que é o ponto importante aqui? Não se trata de abordagem baseada em risco. É uma exceção à regra que está na 617. Então, basta o cliente estar integrando a lista do Conselho de Segurança e ter 1 centavo, e é o suficiente para que você tome uma ação imediata de bloquear aquele ativo e, respectivamente, comunicar às autoridades competentes, incluindo aí o Ministério da Justiça, o COAF e a própria CVM. Um outro ponto de atenção que a gente quer compartilhar aqui contigo, né? Quando vocês observam a instrução, necessariamente tem que ter a leitura da nota explicativa que foi editada junto com a instrução, nota explicativa à instrução 617. A gente está falando também de 2 documentos muito importantes, o guia de orientação que foi publicado pela BSM, que cuida da autorregulação do universo da B3, e também a última versão do guia de PLD-FT da Ambima, importante também para complementar esse assunto sob a ótica dos administradores de carteiras, fundos de investimento, qual o papel de cada prestador de serviço que interage com o fundo de investimento. E não menos importante também citar o ofício circular SMI-SIM, número 4 de 2020, que faz uma outra abordagem complementando algumas questões peculiares que merecem uma especial atenção. Enfim, eu acho que isso daí não esgota definitivamente o assunto, mas é um primeiro caminho que vocês devem observar. Estarem atentos a essa exceção à regra, a importância do artigo 27 e 28. Não cabe abordagem baseada em risco no monitoramento das listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a leitura da instrução 617 necessariamente tem que ser complementada com a leitura desse documento da DSM, aquele documento da Ambima e também o nosso ofício circular. Passa a palavra, então, para o Manuel, o Carlos, não sei como é que vocês vão dar sequência aí, por favor. Perfeito. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pelas primeiras palavras aí relacionadas ao desafio. Antes de passar a palavra para o Carlos, e aí é bem importante que você acabou comentando, que são os desafios que o mercado tem ali enfrentado no dia a dia para poder implementar com maior qualidade. Você falou sobre a 3.810, eu gostaria de tocar no assunto um pouco mais adiante, mas você também comentou sobre os relatórios de risco, né? Então, a gente sabe que desde que surgiu a menção sobre abordagem baseada em risco, as instituições iniciaram lá um ciclo de uma avaliação muito mais intensa, e isso também acaba refletindo nos relatórios de avaliação de risco, que refletem a questão de avaliação sobre clientes, produtos, serviços e também os indicadores de efetividade. Eu queria aproveitar um pouquinho esse gancho e também comentar aí, passar a palavra para o Carlos, para saber o ponto de vista dele relacionado a esse tipo de relatório, talvez trazer um pouquinho mais as dificuldades que ele tenha percebido, tanto na empresa, quanto também em conversas com outras empresas, e aí também saber um pouquinho mais sobre você, Marcos, o que tem refletido essa dificuldade, e talvez trazer algumas soluções para algumas questões práticas que a gente venha discutir aqui. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Manuel. Gostaria inicialmente de iniciar agradecendo o convite aí do IPLD, instituto esse que eu tenho um carinho enorme, um afeto enorme, né? Fui diretor aí no período de 2017 a 2019, né? Agradeço aí a ideia brilhante da Sandra, do Alexandre, que idealizaram esse projeto, e isso tem demonstrado e tem criado cada vez mais musculatura, mais força, e tem sido demonstrado um instituto aí essencial para nós, né, profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro.
Agradeço também aí o Manuel, cumprimentar também o Marcos Vinícius, uma pessoa brilhante. No tema de IPLD, é difícil imaginar discutir esse tema sem lembrar do Marcos Vinícius, dizendo aqui especialmente no mercado em que atuo, né, o mercado financeiro, especificamente o mercado de capitais. E o meu objetivo aqui é compartilhar uma visão não somente minha, mas de meus pares, né, então, do lado de vista de supervisionado, né, então, as dificuldades, os dilemas que nós enfrentamos, né, na implementação dos requisitos aí da instrução CVM 617. Agradeço muito o convite, Instituto, e parabenizar também o Bernardo aí na presidência do Instituto. Temos a certeza que ele está em excelente mãos, um especialista internacional no tema. Então, a minha visão inicial aqui sobre o tema é que a instrução CVM 617 teve sua vigência, né, e ali em 1º de outubro de 2020, né, então temos aí 5 meses de implantação já da norma, e a sensação e a percepção que nós temos aqui do lado do supervisionado é que isso trouxe mudanças bem significativas, mudanças estruturais em como encarar o tema de prevenção à lavagem de dinheiro dentro das instituições aqui no mercado de capitais. A partir de 1/10, obviamente, todos estamos aí sujeitos à fiscalização, né, ao cumprimento disso, e a expectativa do regulador é que, a partir dessa data, todos estivessem com a sua estrutura montada, a sua casa construída, né? Mas a percepção que nós temos é que isso ainda vai evoluir bastante, evoluiu bastante durante esses 5 meses, principalmente uma questão de sinergia entre uma abordagem baseada em risco com os controles da instituição. Então, isso ficou bastante evidente. Às vezes, isso foi desenhado de uma forma, e não raro eu converso com alguns pares, alguns colegas do mercado aí, e as políticas sofreram muitas revisões em 5 meses, às vezes 1, 2 ou 3 revisões, mas isso tudo faz parte de um alinhamento, de uma melhoria do entendimento, da absorção, que é uma abordagem baseada em risco. Com certeza, esse tema ainda, a percepção que nós temos ainda vai evoluir bastante, porque ela é bastante particular de cada instituição. E quanto ao relatório de avaliação de riscos, um relatório aí que o diretor, né, responsável pelo PLD, tem que elaborar com primeira vigência aí até o final desse mês de abril. Então, a gente percebe que isso tem sido amadurecido, a gente tem buscado elementos para complementar e para compor esse relatório da forma que o regulador exige ou espera que cada uma das instituições adote. E considerando que a abordagem baseada em risco é uma abordagem bastante peculiar de cada instituição tem o seu apetite a risco, então a expectativa é que esse relatório também reflita a abordagem individualizada de cada um dos participantes. Então, depende do apetite de risco de cada instituição, esse relatório deve demonstrar isso a partir dessa primeira vigência, da primeira entrega, que deve ocorrer aí até o final do mês de abril. Perfeito. Marcos, já é uma expectativa do regulador que os controles internos, políticas, todas essas avaliações já estejam prontas? Já é uma expectativa, ou pelo menos é um interesse do regulador que tudo já esteja pronto, ou esse período de amadurecimento pode se prolongar um pouquinho mais? Qual é a visão do regulador referente a esse ponto? A gente realmente tem a visão de que parte da lição de casa já tem que estar pronta, né? Então, vamos pensar naqueles 4 verbos mágicos, né? Quem tem ainda a paciência de me acompanhar há quanto tempo já não aguenta mais me escutar falando a mesma coisa. Mas vamos lá. São os 4 verbos mágicos, né? O que diz a recomendação 1 do GAFI, né? Eu só estou repetindo o que está lá. Identificar, analisar, compreender e mitigar os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Vamos deixar o verbo mitigar quietinho ali para quando chegar o momento de você demonstrar efetividade. Mas, no que diz respeito a identificar, analisar e compreender os riscos, todos os riscos, não só os dos clientes, todos os riscos,
A gente realmente espera que a lição de casa já esteja feita. E é justamente por meio desses 3 verbos, você vai ter a condição de classificar esses riscos, e aí que você começa a ter uma política de PLD-FT efetivamente construída. Não se espera que esse documento esgote o assunto. Não. Novamente, são diretrizes emanadas pela alta administração que vai demonstrar qual é o seu apetite de risco, em função daquilo que você identificou, aquilo que você analisou e aquilo que você compreendeu. E aí, muito cuidado, né? As pessoas precisam ter em mente uma coisa fundamental. Apetite de risco precisa conversar com aquilo que nós chamamos de tolerância de risco. Então, tem coisas que a gente quer, mas que a gente não pode, né? Então, necessariamente, eu tenho que verificar qual é a minha tolerância de risco e ver se o meu estômago institucional tem condição de digerir aquele risco, né? Então, por exemplo, a ideia não é esgotar o assunto aqui, mas um exemplo bem simples. Puxa vida, se o custo que eu vou ter para mitigar aquele risco, por exemplo, né, for muito maior do que o lucro esperado nessa operação, pode ser uma reflexão, eu disse, pode ser uma decisão da instituição, mas pode ser uma boa reflexão. Por que eu vou assumir esse risco, né? Então, eu posso não querer assumir esse risco. Eu acho que esse é um exemplo de, entre outras questões, que a instituição precisa justamente celebrar juntamente com a alta administração e o diretor responsável pela prevenção à lavagem. Uma coisa muito importante, tá? A gente observa, eu quero aqui até mencionar um trabalho que nós fizemos no início do ano com a BSM, que foi objeto de um webinar. A gente observa alguns pontos de atenção, né? Então, a gente começa a observar que tem algumas políticas que são extremamente rigorosas. Dá um exemplo aqui para vocês. Se eu não identificar o beneficiário final do cliente, principalmente se ele for investidor não residente, eu vou encerrar o relacionamento. O que tem de errado nesse exemplo que eu estou dando? Nada de errado. É assim que você entende que tem que tratar o risco? Não tem problema. Vida que segue. Mas, vamos lembrar, em nenhum momento a norma da CVM trata isso daí como restrição de negócio. Tanto a nota explicativa como a instrução deixa claro que o ponto não é se você conseguiu ou não identificar o beneficiário final. Isso daí, muitas vezes, vai te carregar em algumas situações em que, por razões alheias à sua vontade, você não sabe quem é o beneficial owner. Beleza, esse não é o problema. A questão é, como é que eu vou tratar esse assunto? Eu tenho que ser diligente. E não é obrigado a encerrar o relacionamento. Mas se essa for uma decisão da empresa, beleza. Mas a pergunta que a gente faz é, você está realmente certo que você vai encerrar o relacionamento? Porque a CVM não pede que você encerre, mas se você está colocando na sua política que você vai encerrar o relacionamento, aí sim você tem que ter coerência entre o que está escrito na sua política e o que você vai fazer. Então é importante a gente deixar claro que essa articulação tem que levar em conta também o que a própria área comercial entende sobre isso, né? Novamente, PLD-FT nunca foi restrição a negócio. A questão é como você vai conduzir isso. Então, esse é um exemplo muito preocupante. Se a instituição quer ser hiperconservadora, nenhum problema. Mas aqui fica um ponto que eu peço que todo mundo pense. Você está realmente aderindo à sua política na prática? Você vai fazer com que ela tenha consistência com a sua vida real? Porque das duas, uma, nesse exemplo que eu estou dando. Ou você vai tomar um puxão de orelha, porque a política está dizendo uma coisa e a sua ação no mundo real é outra, ou então você voluntariamente pode estar perdendo um faturamento importante para o dia a dia da sua instituição e que não é esse o objetivo final da norma, né? O que você acha disso, Carlos? Você enxerga alguma coisa muito similar quando você conversa com os pares no mercado de capitais? Muito bem colocado, Marcos Vinícius. Essa questão de apetite a risco é bastante interessante, porque a própria palavra de apetite diz que alguma coisa você deve ter. Obviamente, cada instituição tem a sua, cada instituição tem o seu apetite, mas todas têm algum apetite. Então, dado o fato de todas as instituições terem algum tipo de apetite ao risco, isso deixa inerente que o risco existe e cada instituição vai ter que assumir esse risco e controlá-lo da melhor maneira possível. Então, não temos como eliminar por completo um risco. Algum risco precisa ser controlado. Marcos Vinícius disse aqui brilhantemente sobre beneficiário final. Isso não restringe
a sequência do relacionamento, aceitar iniciar o relacionamento com o investidor, esse investidor tornando-se um cliente da instituição. Alguns dilemas que ocorreram no mercado referente a isso são referente a outras informações mínimas também. Então, por exemplo, a instrução CVM 617, ali detalha que uma das informações mínimas que não estavam previstas na instrução CVM 301 é a identificação do CPF do cônjuge. Quem conhece hoje o CPF do cônjuge? Quem sabe? De bate-pronto qual é o CPF do cônjuge? Não, nem todos. E isso foi um dilema para muitas instituições do lado de supervisionadas, porque muitas delas utilizam sistemas alternativos de cadastro. E um dos objetivos da utilização de um sistema alternativo de cadastro é ganhar velocidade nesse cadastramento. Então, você colocar ali uma informação que talvez não seja, ou como obrigatória, não seja tão fácil ou tão pronta, talvez isso possa bloquear um cadastro. As instituições tiveram que tomar uma decisão referente a isso. Mas aquilo é uma informação mínima, não somente o CPF do cônjuge, mas também o CNPJ da empresa. Isso é uma informação nova, que a instrução CVM 301 também não previa, mas é uma informação mínima prevista no 617. Então, é uma decisão da instituição colocar isso como um campo obrigatório. Mas se o investidor iniciar o relacionamento sem essas informações, é necessário encerrar esse relacionamento? Não. Não é necessário. O que a instituição vai ter que fazer, ela vai ter que assumir ou formas de mitigar e demonstrar diligência e até definir em quais momentos ela vai conseguir aquela informação mínima prevista ali na instrução CVM 617. Então, o risco é inerente à atividade e cada instituição vai ter que definir se vai assumir e como controlar e como mitigar aquele risco. Perfeito, Marcos e Carlos. Muito em linha com essa questão de apetite de risco e também sobre a aprovação, né, desse controle de efetividade, a gente tem aí a responsabilidade da alta administração, né? Marcos, do seu ponto de vista, afinal, qual é o papel fundamental da alta administração correlacionado aí à aprovação desse relatório de efetividade e a sua responsabilidade para mitigar riscos? Bom, a alta administração está intimamente relacionada com esse processo, né? Resgatando aqui o que a própria nota explicativa da instrução fala, né? Além do que já está explicitamente descrito na instrução, né? Ela tem um papel muito grande no sentido de emanar as diretrizes que vão integrar a política, e, óbvio, ela precisa, acima de tudo, verificar se o que está escrito na política está coerente com o que ela mesma definiu como diretriz, né? Senão, isso não tem sentido nenhum. Eu vou aqui, inclusive, pedir a permissão para vocês, eu vou ler alguns pontos de atenção que foram colocados pela própria BSM em relação a esses gaps que estão sendo identificados nas políticas, né? Então, essa informação é pública e fez parte do webinar agora de janeiro, né? Então, 68% o que foi observado na amostra da BSM, em 68% dos casos não tem uma perfeita coerência entre o nível de risco e os controles que foram desenhados, né? 65% de problemas relacionados à obtenção e avaliação de informações relevantes à análise de risco. Estamos falando de revisão e atualização dos riscos. 61% dos riscos mínimos considerados na abordagem baseada em risco pelo participante não estão sendo devidamente tratados. Você está tendo hiperfoco no risco do cliente e também não está olhando adequadamente os produtos, serviços, canais de distribuição e ambiente de negociação, né? A gente está falando de uma estatística aqui em torno de 56%. 55% com problemas em critérios de classificação de risco dos clientes e procedimentos de revisão e atualização e atualização da classificação desses riscos. Tratamento das situações em que não seja possível obter as informações cadastrais ou identificar o beneficiário final, coisa que a gente acabou de falar. Você está colocando na política que eu vou encerrar o relacionamento e vamos ver se na vida real você vai efetivamente fazer isso. Agora, você tem um percentual de 48% que sequer está dizendo como que você vai tratar isso. Óbvio, só os dois extremos da situação. Então, o que a gente tem que observar? Existe uma cumplicidade
da alta administração com que aquilo que vai estar escrito na política. Outra coisa, sim, a alta administração tem que se certificar, novamente resgato aqui a nota explicativa, ela tem que se certificar que foram disponibilizados todos os recursos humanos, financeiros e tecnológicos para que o diretor de PLD possa fazer o seu trabalho, né? Novamente, eu vou ter, então, uma política rigorosa. Mas eu consegui ter um monitoramento rigoroso. Está tendo coerência entre a política e aquilo que eu estou atuando em termos práticos para mitigar esse risco. Beleza. Só que eu estou falando de controles internos. Se não tiver material humano, se não tiver material financeiro e tecnológico para digerir tudo isso, das duas, uma. Ou eu vou ter um monte de sinais de alerta selecionados que não vão ser analisados, ou, alternativa B, eu vou comunicar um monte de coisa com péssima qualidade para o COAF. Já observa aí, em qualquer uma das situações você vai ter um ponto de auditoria. E, acima de tudo, quando for o momento de você demonstrar isso na avaliação interna de risco, vamos só fazer aqui um parênteses, tá? Vamos lembrar que a norma da CVM, ela, diferente do Banco Central, que tem uma avaliação de efetividade, uma avaliação interna de risco, todos esses insumos vão estar apenas nesse relatório que a CVM chama de avaliação interna de risco. Mas então, voltando, a alta administração tem que verificar se efetivamente aqueles riscos foram classificados de maneira adequada, dentro dos parâmetros da política de PLD-FT e, acima de tudo, se os indicadores de efetividade são adequados quando for o momento de demonstrá-los, para dar o conforto necessário que eu fiz a minha lição de casa. Então, vão ser 3 degraus, um de cada vez. Primeiro, eu tenho que ter certificação de que existe o controle interno, beleza? Esse controle interno vai nascer justamente do que está escrito na política. No segundo momento, eu tenho que verificar se ele é adequado. E, por fim, demonstrar que ele é efetivo, quando for o momento da apresentação desse indicador de efetividade. Em qualquer momento, a alta administração tem que estar ciente disso. Não se espera que a alta administração simplesmente receba o relatório uma vez por ano, faça uma reunião e coloque isso numa pauta diluída entre outros assuntos. Ela tem que estar numa atitude cúmplice, no melhor sentido da palavra, com o diretor de PLD-FT, sempre acompanhando a evolução disso tudo. É um acompanhamento constante, né? Não pode ser uma coisa que está no papel e não tem, de fato, uma observância da própria diretoria, né? Perfeito. Eu havia mencionado que algumas questões poderiam surgir, talvez a gente trouxesse elas ao vivo para respondê-las, tá? Como surgiram 2 questões e é relacionado à efetividade e risco, eu gostaria de trazer esse ponto, e venho do Bernardo Mota. Eu acredito que o Marcos seja a pessoa mais indicada a responder essa daqui. Primeiramente, ele agradece, né, a disponibilidade do Carlos e do Marcos em participarem hoje do painel. Ele traz a seguinte questão: com mais um adiamento do início da avaliação do Brasil pelo GAFI, haverá algum adiantamento no prazo para apresentação de avaliação de efetividade? Não há nenhuma informação que chegou a mim que nós vamos caminhar nesse sentido, muito pelo contrário, né? Dentro dos trabalhos que as autoridades estão conduzindo, né, visando justamente preparar o país para avaliação, a gente está com a expectativa que, muito em breve, né, o GT, o Grupo de Trabalho da Avaliação Nacional de Risco, vai concluir a primeira versão da Avaliação Nacional de Risco do país, né, e torná-la pública para que todas as pessoas obrigadas, todos os segmentos econômicos possam justamente verificar isso daí. A gente necessita, de fato, continuar com o que está programado, até para que a gente possa, com isso, gerar mais efetividade quando for o momento de demonstrar que não só a norma existe, mas, de fato, aquilo ali funciona na vida real. Então, a gente não está com nenhuma programação nesse sentido. E não acredito, minha opinião pessoal, que vai ter qualquer adiamento em relação a isso, tá? Agora, óbvio, cada supervisor vai ter a sua pauta de como isso vai ser tratado especificamente em cada segmento de mercado. Eu faço essa provocação porque, por exemplo, ontem, se me permite sair do mercado de valores imobiliários, a SUSEP publicou uma nova norma, onde ela adiou por 2 meses, salvo engano, né, o início de vigência da norma de PLD-FT dela, né? Mas perfeito, não é nenhuma crítica, não é nem bom nem mal.
A SUSEP sabe o que deve fazer no mercado de seguros, né? Falando de comissão de valores imobiliários, nós não estamos com nenhum ponto que indique, muito pelo contrário, qualquer adiamento em relação a isso. Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Eu vou trazer mais duas questões. Acho que a primeira é mais direcionada ao Marcos, e a segunda eu acho que fica compartilhado, pode ser tanto do Carlos quanto do Marcos também, tá? Para dar um fôlego aí ao Marcos, para que ele possa tomar uma água, eu vou trazer uma questão aqui para o Carlos, e também eu passo também a bola para você, Marcos. Eu acho que a interpretação das duas partes são sempre muito bem-vindas, tá? A pessoa não deixou o nome, mas ela colocou a seguinte questão: como diferenciar o que deve estar na política de PLD-FT? Só um instantinho, acabou vindo outra pergunta aqui. Okay. Como diferenciar o que deve estar na política de PLD-FT e o que deve estar nos procedimentos internos de PLD-FT? Você tem justamente aí uma norma principiológica, onde ela não vai estabelecer onde termina um e onde que começa o outro, né? A gente trabalha com a premissa que a política não deve esgotar o assunto, mas minimamente deve ser um aplicativo de mapas, né? Vamos dizer assim, qual a direção que eu vou tomar. Nenhum problema dessa política ser detalhada, mas o que normalmente a gente está observando, que é diferente de dizer que a gente quer que faça assim, é que a política ela é, entre aspas, enxuta, dando as diretrizes, né, os nortes, como que eu vou pautar e por que eu vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e aí sim, na própria política eu vou indicar em quais documentos, manuais, especificamente em que eu vou detalhar tudo isso. Agora, evidente, né? A gente volta àquela provocação. Qual é o tamanho da política? Cada um vai ter a liberdade de conduzir isso da maneira que achar mais adequado. Mas, novamente, tudo que você colocar na política vai ser cobrado de você. Agora, não é o fato de você não ter escrito na política e mencionar que vai estar no documento XYZ, que isso também não vai ser cobrado de você. Então, eu acho que, respondendo claramente a pergunta, eu acho que ela tem que ser robusta o suficiente para dar para o usuário que vai ler aquilo, tanto de dentro da instituição como de fora, por exemplo, uma BSN, uma CVM, condições de entender qual caminho que eu vou seguir para compreender de fato o que eu fiz ou deixei de fazer em relação àqueles riscos que foram identificados e classificados, tá? Perfeito, Marcos. Carlos, fique à vontade, pode complementar. Acho que é perfeito isso que o Marcos falou. Eu costumo, quando eu falo de estrutura de documentação, eu costumo dizer que ela precisa seguir um esquema de pirâmide. Então, espera-se que as instituições tenham poucas políticas, que são ali a ponta dessa pirâmide, e a partir do momento que isso vai sendo detalhado, até um plano de voo, por exemplo, se tornar um manual ali, passo a passo, e aí isso vai descendo para o final da pirâmide de uma maneira mais detalhada. Especificamente aqui, referente à instrução CVM 617, o que nós nos baseamos aqui, pelas conversas que também temos aí com os nossos pares, é que a política ela deve atender minimamente os preceitos ali do artigo 4º da CVM 617, então tem que ficar claro e tem que estar respondido aquelas questões ali previstas no artigo 4º, e obviamente um detalhamento, que talvez isso não seja necessário no ponto de vista de julgamento da instituição, isso possa ser interno, o que possa valer até como estratégico, isso possa ficar interno dentro dos manuais da instituição. Manuel, posso só complementar esse ponto, que eu acho que é muito importante? Eu acho que parte da resposta também, a gente tem que observar qual é o tamanho da instituição, não apenas no sentido de mensurar a grandeza econômica dela, mas o que ela faz no mercado, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma instituição que apenas, vamos colocar entre apenas, que é muita coisa, eu estou atuando como uma corretora independente na B3, né? Sou intermediário lá. Vamos imaginar uma outra instituição que, além de atuar na intermediação de negócios no universo da Bolsa e Balcão, na B3, eu também estou no mercado de fundos de investimento, por exemplo, atuando como gestor, né? Então, obviamente, o tamanho da política vai estar, nesse exemplo que eu estou dando, diretamente relacionado com a quantidade de serviços que você presta no mercado de capitais, né? E lembrando
que a norma deixa claro que você tem a opção, caso você pertença a um conglomerado financeiro, de fazer uma política única para o conglomerado, que atenda uma, duas, três ou mais instituições que têm registro na CVM. O mais importante é que, em qualquer situação, você tenha condição de cobrir todos os serviços que você preste efetivamente no mercado de capitais. Digo mais, caso você também tenha atuação no mercado do Banco Central, pelo menos do ponto de vista da CVM, não posso falar pelo Banco Central, nenhuma restrição que você faça uma política consolidada. O mais importante é que você dê todos os recados a serem dados, nesse exemplo que eu estou dando, dos dois supervisores. Perfeito, perfeito, muito bem colocado. De novo, né, sempre ressaltando, não adianta colocar políticas e controles no papel sem, de fato, ter uma observância contínua e com responsabilidade, e tendo, principalmente, o número de pessoas ideal para poder cumprir com o que está escrito. Perfeito. Só mais uma pergunta, e a gente pode mudar um pouquinho de tópico, é relacionado ainda sobre a avaliação de efetividade, é do Bernardo Mota, e ele traz o seguinte: talvez hoje no Brasil o melhor exemplo de autorregulação é o do mercado de capitais. Como ficam as responsabilidades em relação à verificação do cumprimento das obrigações de avaliação interna de riscos e avaliação de efetividade? Quem faz o quê e em que momento? Bom, muito importante a provocação que o Bernardo fez, eu agradeço, porque isso daí é uma questão muito importante. Para quem não está familiarizado com o mercado de capitais, né, eu peço desculpas ao público que está aqui nos acompanhando, que sabe isso de cor salteado, que está lá no universo da CVM, mas só para democratizar essa informação. Você tem uma lei 6385, que fala no parágrafo 1º do artigo 17, que a autorregulação no mercado de bolsa, balcão, é obrigatório, né? Não é uma opção. Então, você tem, objetivamente, sem aqui fazer uma cronologia de tudo que aconteceu desde a época da Bovespa, BMF, CETIP, até onde a gente está hoje, na B3, hoje você tem uma BSM, que é uma instituição que presta serviço para a B3 no âmbito da autorregulação, o que não significa dizer que a B3 deixa de ter esse status de autorregulador também, né? Eu acho que cada um faz um papel específico para o fiel atendimento do artigo 17 da Lei 6385, e esse trabalho é acompanhado periodicamente pela Comissão de Valores Mobiliários. Você tem, na outra ponta, uma Ambima, que está muito mais focada no mercado de fundos de investimento, e que, se por um lado não existe uma autorregulação legal do ponto de vista efetivamente eu tenho que fazer isso em caráter obrigatório, você tem uma atuação voluntária da Ambima que está rendendo frutos muito grandes no mercado de fundos de investimento. E, mais uma vez, eu cito, por exemplo, né, os diversos processos de capacitação que estão sendo conduzidos pela Ambima, inclusive com a CVM em relação a isso, não dizer o próprio guia de PLD-FT que foi recentemente atualizado. Então, o que acontece? Dentro do cronograma de supervisão, você tem a nossa supervisão baseada em risco, Comissão de Valores Mobiliários, que pega todo o mandato da CVM. Um dos itens que está incluído lá é de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E lá está muito claro para nós qual o ponto que está sendo observado no âmbito da autorregulação, especialmente a BSM, quando está atuando em relação aos intermediários que estão lá com uma parte da supervisão direta da CVM, né? Então, você não tem especificamente nenhuma restrição de, por exemplo, do ponto de vista prático, uma mesma instituição possa ser abordada pela BSM como também pela Comissão de Valores Mobiliários. Como é que vai ficar a responsabilidade de olhar a avaliação interna de risco? Na norma da CVM, lá também está incluída a avaliação de efetividade. A nossa norma deixa claro que nós não estamos pedindo para isso ser remetido nem para o autorregulador, nem tampouco para a CVM. Isso tem que ficar à disposição da gente. Então, dentro dos nossos critérios da supervisão, do nosso calendário de supervisão, a qualquer momento isso daí pode ser acessado. É muito importante observar os diretores responsáveis pela 617, ainda na pergunta do Bernardo, é que nada impede que a qualquer momento, dentro da agenda de uma Polícia Federal, do Ministério Público, por exemplo, eles possam bater na porta e
pedir, olha, eu preciso ver isso daqui. Eu tenho um mandato sob a ótica da persecução penal. Então, eu estou dando esse exemplo para que todo mundo entenda, né, que às vezes a gente pode ter aquela sensação de que eu tenho que ver o que a CVM, a BSM quer, mas a qualquer momento, devido a qualquer circunstância que aqui não é o caso detalhar, você pode ter uma Polícia Federal, mesmo o Ministério Público, pedindo para dar uma olhada nessa documentação. Então, o que você percebe com isso? Que o principal desafio do diretor de PLD-FT é mitigar os riscos, sem dúvida nenhuma, mas a qualquer momento ter condições de prestar contas sobre esses riscos que foram mitigados, para qualquer ator, seja ele externo, no universo do direito administrativo, do direito penal, ou mesmo para o seu público interno. Sim, eu, enquanto conselheiro de administração, estou na alta administração, acabei de falar para vocês na pergunta anterior. Ei, eu não preciso ver o relatório publicado, eu quero ver o que está acontecendo. Então, é importante ter isso em mente. O calendário é importante para você deixar a avaliação interna de risco disponível, mas a qualquer momento você tem que estar preparado para prestar conta sobre o que você fez ou deixou de fazer. Manuel, eu até te peço que você diga se eu conseguir responder adequadamente, se o Carlos quer complementar alguma coisa, ou se ficou algum ponto aí que a gente precisa explorar na pergunta do Bernardo. No meu ponto de vista, está ok. Carlos, tem alguma coisa a complementar? Acho que em linha com o que o Marcos Vinícius comentou, a expectativa de fato, e todos estamos aí sujeitos a qualquer tipo de fiscalização, supervisão, todas as instituições colocaram de pé as suas políticas, as suas abordagens, as suas maneiras de atender aos preceitos aí da Instrução CVM 617, e embora o amadurecimento interno tenha ocorrido, esteja ocorrendo, ainda deve continuar ocorrendo como algo vivo, né? Porque isso é vivo. As instituições elas começam a agredir novos produtos, começam a aceitar novos tipos de clientes. Então isso é dinâmico. Então o risco é dinâmico. Então isso deve mudar ao longo do tempo. E por mais que a instituição, com a sua estrutura montada, decide ali mudar as cores da parede, o sofá de lugar ou o quadro de lugar, elas precisam estar prontas aí para prestarem contas aí para os órgãos reguladores e autorreguladores. Inclusive, a gente gostaria de destacar aqui a disponibilidade que estamos tendo aí, tanto dos órgãos reguladores, aqui o Marcos Vinícius sempre tem o visto aí nas apresentações, em congressos, webinários da Ambima, da BSM. A BSM tem se colocado bastante disposta também a ajudar a gente aqui como instituição supervisionada a se adaptar, a evoluir, a entender melhor os conceitos da 617. Então, fica o agradecimento aí aos reguladores e autorreguladores que têm prestado serviço valioso, que isso tem um alcance muito grande. Perfeito, Carlos. Obrigado. Muito em linha com o que o Marcos comentou no início da apresentação, relacionado aos grandes desafios. Então, a gente tocou aqui, pelo menos de uma maneira abrangente, aqui, relacionado aos relatórios de avaliação de risco. Um outro tópico que foi comentado é relacionado às listas restritivas, né, a 13.810 de março de 2019, que traz uma série de obrigatoriedades aos órgãos obrigados, né? Carlos, eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, né, para que essa implementação ocorresse de maneira correta, quais foram as maiores dificuldades e também soluções que você percebeu ali para poder atender de maneira correta a Lei 13.810? Manuel, então, isso me parece, assim, é uma questão que foi enfatizada aí, trazida aí pela 617, essas questões dessas listas restritivas. Do ponto de vista de mercado, eu vejo e percebo que muitas das instituições já utilizavam listas aí de fornecedores especializados, outros utilizavam soluções próprias, né? Mas o que a gente percebe é que essas listas precisam ter confiabilidade, elas precisam ter políticas, aí, tanto na chegada, na chegada de um investidor, antes de se tornar até cliente, né, como na mudança de status de um cliente que você já trouxe para dentro da sua casa e ele, de fato, ele pode passar a integrar algumas dessas listas. Então, as instituições, elas têm e precisam se preparar para isso. Eu acredito que a grande parte já tem esses procedimentos
de checagem na entrada e durante o relacionamento, porque hoje ele não pode fazer parte dessa lista, mas amanhã ele pode integrar essas listas, as instituições precisam estar atentas a isso. Perfeito, Exatamente, Carlos. Carlos. Muito bom isso que você ponderou, e eu posso dizer para você que é um ponto em que, mais do que você ter um controle interno desenhado especificamente para isso, novamente lembrando que aqui não cabe abordagem baseada em risco, a gente tem que pensar o seguinte: pô, como é que eu vou... Olha só, essa pergunta que eu estou fazendo para mim mesmo responder, chega a ser quase um conflito de interesse, né? Mas como é que eu vou conseguir demonstrar um indicador de efetividade no monitoramento dessas listas, se, por exemplo, eu não tenho nenhuma estatística, né? Em outras palavras, até hoje, eu estou monitorando desde o início as listas, mas até hoje eu não identifiquei nenhum cliente meu que faz parte de uma lista do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como é que eu vou demonstrar efetividade? Então, a resposta é apenas seguindo o que a gente observa, por exemplo, nos diversos países que estão sendo avaliados pelo GAFI nessa temática, né? Então, olha, beleza, eu não posso provar que eu demonstrei aqui por causa do exemplo A, B ou C, eu não tenho um exemplo para te dar, não tenho estatística para te dar, ok, mas eu tenho como demonstrar que esse controle interno foi desenhado e eu tenho como demonstrar que esse controle interno foi colocado na prática. Em outras palavras, se por acaso eu não tenho ninguém que foi identificado até hoje, não é possível que eu não tenha meios de demonstrar que aquele monitoramento acontece de forma real. Eu tenho trilhas de auditoria que podem demonstrar que esse monitoramento aconteceu nos dias tais, tais, tais e tais. Número 2, que tão logo essa lista seja atualizada, eu fiz um pronto monitoramento para identificar se tem um cliente que por acaso não era, mas agora é parte da lista. Número 3, eu tenho como demonstrar que esse controle interno para bloquear, caso eu enxergue algum cliente meu nessa lista, existe. Ou seja, a gente não está falando que tem que ser uma ação imediata. Se por acaso eu achar o meu cliente na lista, eu não tenho que entrar no exercício de filosofia agora, vamos marcar uma reunião para a semana que vem, não. Tem que estar o nome de quem vai fazer o quê e, acima de tudo, uma ação rápida, demonstrando que, no tempo mínimo necessário, sem demora, eu tome a ação para efetivamente bloquear. E, em seguida, demonstrar que esse controle interno é sábio o bastante para que eu possa não só comunicar, como tratá-lo internamente. Por exemplo, independente do bloqueio, eu quero ou não continuar com esse cliente. Então, eu tenho como demonstrar tudo isso. Isso é um indicador de efetividade, mostrar que esses controles internos não existem só na teoria, no papel. E, acima de tudo, isso é pauta explícita do treinamento a dar para todos os meus colaboradores. Observa, ainda que não tenha achado ninguém na lista, eu consegui demonstrar por meio de ações concretas efetividade em relação a esse ponto. Perfeito, Marcos. Muito, muito obrigado. Carlos também. Eu gostaria de aproveitar para trazer algumas dúvidas de ordem prática. Eu já quero agradecer as pessoas que participaram da nossa enquete, trouxeram essas dúvidas. Fiquem à vontade em interagir com a gente lá. As perguntas, a gente não vai identificar quem é a pessoa. Esse é um momento interessante de trazer questões para o regulador que no dia a dia a gente não traria, por um pouco de vergonha, inclusive, de fazer esse tipo de questões ao vivo, tá? Então, eu vou trazer 3 questões que foram comentadas durante essa enquete. A primeira é relacionada a esse bloqueio de caráter imediato, né? No caso, por exemplo, de uma instituição que tem um sistema de avaliação dessas listas restritivas e que somente traz o resultado semanalmente, sendo que a resposta, o resultado do matching foi na semana anterior, ele está aderente à norma ou não? A sua pergunta é muito importante no seguinte sentido, né? Bom, a discussão não é se ele vai monitorar 1, 2 ou 3 vezes por mês ou por semana. A discussão é a seguinte: tão logo essa lista esteja atualizada, e eu não tenho que esperar essa informação cair no céu, porque a lei é clara, e a norma é clara, eu tenho que ser proativo no sentido de buscar alguma atualização nessa lista, sem prejuízo do supervisor dar o feedback, mas isso é um fato, eu tenho que ser proativo em relação a isso. Eu tenho que prontamente tomar uma ação de novo monitoramento tão logo essa lista esteja disponível. Então, se eu estou fazendo uma análise semanal e no dia seguinte a última análise, essa lista foi atualizada, eu tenho que ter controles internos adequados para identificar que aquele foi atualizado e fazer um novo monitoramento.
como que isso vai ser feito, cada um vai ter uma resposta institucional interna. Um exemplo muito importante sobre isso também, para dar um exemplo concreto, vamos imaginar a indústria de fundo de investimento. O distribuidor da cota é o dono do cadastro, a CVM já colocou isso daí com todas as letras, então eu que sou responsável pela política com esse seu cliente. Mas, em algumas oportunidades, dependendo da maneira como esse fundo de investimento está estruturado, principalmente se tratando dos diversos prestadores de serviços, eu não tenho apenas que conversar internamente, mas com outros prestadores de serviços. Portanto, o relacionamento entre o administrador do fundo e o distribuidor da cota desse fundo, nesse exemplo que eu estou dando, vamos admitir que sejam duas instituições distintas, é fundamental que eles troquem permanentemente figurinhas, inclusive para evitar qualquer gap. O famoso, não, é comigo, é com você. Não, isso tem que estar previamente conversado e, inclusive, dentro do intercâmbio de informações que está previsto no artigo 17, parágrafo 1º, eu tenho que ter a habilidade de prontamente dizer, opa, olha só, teve atualização da lista, se não sou eu que estou vendo, você está vendo, um tem que estar cobrindo o outro. É muito importante isso daí estar explicitamente nos controles internos, descrevendo não só a responsabilidade dos funcionários, quem vai fazer o quê, quando e como, e, acima de tudo, eventual necessidade de eu ter que interagir com outro prestador de serviço, se for o caso. Por exemplo, na hipótese de eu ter um fundo de investimento nessa categoria que eu expliquei para vocês agora. O que não significa dizer que eu vou ter fundos de investimento onde o único prestador de serviço vai estar fazendo isso, tá? Perfeito. Em linha com o que você mencionou, o que seria, no ponto de vista do regulador, um prazo razoável para você identificar e fazer o reporte necessário para o COAF, CPE, Ministério da Justiça, etc.? Olha, o que a gente chama de sem demora, em termos práticos, isso não pode ultrapassar 24 horas. E aí vem uma pergunta que eu vou fazer para mim mesmo. Eu adoro fazer perguntas para mim mesmo, que é fácil de responder, né? 24 horas do momento em que eu identifiquei que aquele cliente está na lista, então, se eu identifiquei agora às 11 da manhã, 11 da manhã o dia seguinte, às 24 horas, eu estou falando 24 horas, não pode virar o dia. Eu posso dizer para vocês o seguinte, no mundo dos sonhos, o ideal é que isso daí seja tratado no mesmo dia, mas, se por qualquer razão isso precisar virar o dia numa situação excepcional, sem problemas. Mas vamos ser conservadores nessas 24 horas. Ainda que eu passe de um dia para o outro, isso realmente não pode ultrapassar esse período de 24 horas. Mas eu repito, o ideal é que isso possa ser tratado no mesmo dia. Mesmo dia, perfeito. Ainda relacionado às listas, né, da CSNU, você comentou sobre a sua atualização e que rapidamente as instituições deveriam coletar esses dados diretamente da fonte, seja diretamente ou talvez por intermédio de um vendor, né? No caso onde o vendor ele tem uma condição sistêmica, onde ele só atualiza mensalmente essas listas, neste caso, obviamente, ele não está aderente. Teria que conversar com esse vendor e solicitar para que ele atualizasse isso diariamente ou de acordo com as atualizações da própria CSNU, correto? Exatamente. E essa sua pergunta serve para qualquer sinal de alerta que está no artigo 20 da 617, e me atrevo a falar em nome do Banco Central, também da 4001, a Carta Circular e a norma da SUSEP. Você tem que falar com o seu vendedor e dizer, você tem que customizar essa rede para eu pescar alguns peixes, né? Vamos chamar esses sinais de alerta com peixes, nesse exemplo que eu estou dando, você tem que customizar essa rede de acordo com a minha política. Então, não adianta você me dar uma solução genérica, você tem que transformar aquilo, lapidar aquilo para a minha realidade. Por exemplo, né, eu não posso trabalhar com um vendedor que vai me atualizar esse monitoramento de mês em mês. Você corre o risco realmente de acontecer uma tragédia, de você não ver a tempo uma situação como essa, e aí você vai estar exposto a uma série de dores de cabeça. Mas esse exemplo serve para qualquer outro sinal de alerta, como eu falei. Então, é importante você não só conhecer o seu cliente, conhecer o seu prestador de serviço também. Conheça seu vendedor. Perfeito. E se eu der o azar, Marcos? Eu tenho lá 3 manuais que saíram na lista da CSNU. Bloqueio os 3? O que eu faço? Bom, as pessoas às vezes ficam chateadas, mas a gente costuma dizer, nós não inventamos isso, né? A gente apenas está aderindo ao que todo o planeta Terra está fazendo, né?
Então, o que acontece no Brasil é a mesma coisa que acontece na Alemanha, por exemplo, no Japão. Eu posso ter um homônimo? Posso. Eu tenho 24 horas para tomar uma decisão, naquilo que a gente estava conversando há pouco. Então, na minha opinião, o mais adequado é que, se você não tiver condição de saber qual desses manuais é a pessoa a ser bloqueada, vamos imaginar que tenha 3 manuais com o mesmo nome completo e, bom, vamos bloquear os 3. Veja, quem está falando aqui é o Marcos CPF, né? As minhas opiniões aqui externadas não refletem o entendimento institucional da CVM, nem tampouco o meu colegiado. Mas eu, Marcos, digo para você o seguinte, um exemplo que você está dando, bloqueia os 3, porque dificilmente você vai conseguir chegar a uma conclusão em menos de 24 horas. Depois que você bloqueou os 3, aí você prontamente tenta dar um tratamento adequado para isso. Mas o mais importante é você agir. É uma situação realmente um pouco complexa, para o bem ou para o mal, não tem CPF nem CNPJ nessa lista, e é assim que tem que ser feito. Perfeito, obrigado. Eu recebi aqui uma pergunta também relacionada ao mesmo tópico, e essa é direcionada para o Carlos. Carlos, a pergunta vem do WJA, ele diz o seguinte, né? No caso de uma empresa que possui vários sócios, alguns deles com participação inferior àquela que os identificaria como beneficiários finais, é prática varrer o nome desses sócios também contra a lista de sancionados pelo CSNU? Bom, eu vou pedir um pouco também a ajuda do Marcos Vinícius como regulador, mas eu entendo que isso, a identificação dos beneficiários finais abaixo daquele percentual previsto, né, na instrução CVM 617, ela não é obrigatória. Então, você tem essa possibilidade, essa abordagem de você não fazer essa verificação de alguém que tem um percentual de participação na sociedade inferior a X%. Mas se a sua instituição, dependendo do seu apetite ao risco, entender que aquilo é uma boa prática, aquilo pode resguardar você de se relacionar com alguém que talvez que possa fazer parte de uma lista restritiva, eu acho que é um procedimento válido também da instituição definir isso como uma prática, né, a ser adotada. E até dentro desse contexto aí de listas, isso traz a necessidade e a importância de termos listas confiáveis, né? E se isso é feito internamente, de fato, isso precisa ser bastante diligente, ou se for de um fornecedor, que esse fornecedor esteja previsto nas cláusulas contratuais ali, os procedimentos de atualização dessas listas, haja vista a relevância que isso foi posto aí na instrução 617. Perfeito. Eu concordo com o que o Carlos disse, e isso, como ele mesmo falou, né, vai ao encontro de qual é o seu apetite de risco, né? Então, a gente costuma dar um exemplo, né? Vamos imaginar que um dos meus clientes, ele é responsável por mais da metade dos ativos que eu tenho em custódia, que eu presto para os outros clientes. Bom, se mais da metade do que eu tenho em custódia aqui é desse cliente, por exemplo, você não só deveria, além dos 25%, como na minha brincadeira, para a gente entender bem o espírito da coisa, se a gente pudesse saber qual é o tipo de perfume que ele usa, o tipo sanguíneo, é justamente a abordagem baseada em risco. Não tem sentido eu esforçar-me tanto para obter um resultado de um cliente que tem uma posição de custódia lá muito pequena, nesse exemplo que você está dando. Mas dependendo da relevância que aquele cliente tiver, certamente eu tenho que ir além e buscar outras informações, não só do beneficiário final, para me dar o conforto em relação a essa lista. E eu vou dizer mais, eu não estou mudando de assunto, não, mas toda e qualquer lista, eu acho que cada vez mais, não só as normas, como também os mercados estão exigindo uma maior transparência, uma maior integridade na atuação de todos, e a gente tem que estar atento a diversas outras listas que podem complementar o nosso monitoramento dentro daquilo que a gente chama de política conheça seu cliente, né? Um exemplo disso é o que a própria Ambima colocou no guia de PLD-FT dela, né? Então, dá um exemplo aqui, entre outras, né? A gente está falando o guia de grandes devedores da PGFN.
Bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo, né? Porque a gente não pode esquecer, por exemplo, que um dos crimes antecedentes que podem culminar no crime de lavagem de dinheiro é a evasão fiscal. E, evidentemente, um dos sinais que você pode estar atento a isso é se aquela instituição está nessa lista de grandes devedores da PGFN. A gente está falando cada vez mais do ISD, né? Os eventos relacionados aos crimes de lavagem de dinheiro, que tem como origem um crime ambiental. Isso não só é uma ação da ENCLA esse ano, como também é uma pauta do GAFI. Então, tem uma série de informações que eu posso monitorar sobre eventuais recursos provenientes, né, de extração, por exemplo, extração de madeira ilegal, garimpo ilegal de ouro. Não querendo expandir isso daqui, é só para abrir o horizonte de vocês. Eu acho que dentro daquilo que você estabeleceu na sua abordagem baseada em risco, vamos deixar isso claro, não é o marco CPF falando, a CVM supervisor falando, mas é o que a sua abordagem baseada em risco está falando. Você não pode economizar esforços no sentido de dar o teu conforto necessário para você conhecer o seu cliente. Isso muitas vezes pode ir além de você apenas, entre aspas, e se apenas, entre aspas, que é sua obrigação, mas apenas monitorar se aquele investidor está na lista de PEP, ou se aquele investidor é uma sociedade sem fins lucrativos, uma ONG, como diz a 617, ou mesmo essas listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma lista da OFAC, e aí vai. Então, não existe um limite. É aí, por conta desses e outros exemplos, é que você vai conseguir demonstrar se você teve ou não efetividade. Sejam bem-vindos aos indicadores de efetividade. Você demonstrar que você fez alguma coisa a mais, concretamente, dentro da sua avaliação de risco, dentro daquilo que você estabeleceu na política, é justamente caminhos como esses que você vai demonstrar seus indicadores de efetividade. E não tem uma receita de bolo. Perfeito, perfeito. Ainda nesse tema, tem mais uma última pergunta relacionada a listas restritivas. A gente tem aqui da Débora Brandão, e ela questiona o seguinte: como é visto para a CVM um cliente listado na lista do Panama Papers? Vamos lá. Como é visto para a CVM um cliente listado na lista Panama Papers? Tem o mesmo peso que uma OFAC, o CSNU? Bom, a gente tem que separar as coisas, porque você tem uma lista OFAC, nesse exemplo que ele está dando, que é uma lista oficialmente do governo estrangeiro, né, dos Estados Unidos. Enquanto o Panama Papers, sem nenhuma depreciação e sem entrar no mérito do que está lá, é uma lista proveniente de um trabalho jornalístico, uma pesquisa, e que aquilo, não quero aqui medir a importância, né, mas são dois focos diferentes. Uma coisa é, eu tenho que necessariamente monitorar a lista OFAC, principalmente se a minha instituição tem a pretensão de realizar negócios com instituições financeiras de fora do país, né? Isso chega a ser nem tabuada do 1. Isso daí é AEIOU. Agora, dentro do meu apetite de risco, e levando em conta os sinais de alerta das normas, principalmente aqui a gente está falando da 617, eu tenho alguns apontamentos em termos de hipótese de comunicação, se você estabelece alguns critérios para identificar paraísos fiscais. A gente não está falando aqui do Panamá paraíso fiscal, mas eu tenho que ver se, eventualmente, eu estou numa daquelas listas de jurisdições que a Receita estabeleceu como paraíso fiscal, tax haven, e nenhum crime em relação a ser tax haven, mas eu tenho que estar atento para isso. E, acima de tudo, né, se eu tiver algum parâmetro para verificar se aqueles recursos são provenientes de algum lugar, alguma jurisdição, alguma instituição que pode me dar um desconforto. Então, ainda que isso não esteja escrito explicitamente, uma lista como Panama Papers, ou qualquer outra lista que possa mencionar qualquer outro lugar do mundo, ou qualquer momento pode surgir, eu tenho uma hipótese de comunicação lá coringa, qualquer outro evento que me cause desconforto, as palavras são minhas, mas é o último enquadramento que está lá no artigo 20. Então, novamente, dentro da minha abordagem baseada em risco, é que eu vou definir o quanto que eu vou além. Então, a CVM tem alguma restrição de você fazer ou não fazer? Novamente, vide a sua abordagem baseada em risco. Eu não vou discutir a sua abordagem baseada em risco. O que eu vou é um dia te perguntar se você foi efetivo. E são os indicadores de efetividade que vão me dar esse conforto. Então, não estou tentando
dar uma volta na pergunta que foi feita. O que eu estou pedindo é uma reflexão, não só de quem perguntou, como de todos. A discussão não é se você viu a lista do Panama Papers ou se você deu alguma restrição para esse cliente que está na lista. A questão é, você mitigou o seu risco? Agora, é evidente, a gente vai voltar para aquele exemplo que eu falei. O seu cliente está no Panama Papers. Tenho 2 clientes lá no Panama Papers. Né? Um tem, no meu exemplo, novamente, a responsabilidade é minha. Meu CPF aqui falando. O que eu estou dizendo nesse exemplo não vincula a CVM, mas um dos clientes tem R$ 1.000 no Tesouro Direto. O outro cliente tem aproximadamente 20% do PIB do Brasil em diversos ativos distribuídos na custódia. Qual dos dois eu devo me preocupar em termos de ação prática? O fato dele estar no Panama Papers é mais uma característica que tem que ser levada em conta na minha matriz de risco. Mas isso não é prova cabal que aquilo é lavagem de dinheiro. O que eu tenho que verificar é essa informação adicional conversa com a minha política, eu tenho que fazer alguma coisa a mais além do que eu já fiz? É essa a riqueza da abordagem baseada em risco. Então, eu peço desculpas para quem fez a pergunta, porque não tem uma resposta que 2 mais 2 é igual a 4. A questão é, na sua matriz de risco, essa característica tem que ser levada em consideração? Agora, eu vou comunicar o COAF porque aquele cliente está na lista do Panama Papers? Não é essa a lógica do Sistema Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Caso eu tome a decisão de comunicar ao COAF que aquele cliente está na lista, essa informação não pode estar sozinha, porque o COAF vai ficar muito chateado e dizer, legal, eu já vi a lista do Panama Papers, eu sei que ele está lá, mas o que você tem a me dizer além disso? É aí que você tem que mostrar toda a diligência que você fez, a política conhece seu cliente, demonstrar o resultado das suas diligências e, acima de tudo, desde quando que eu tenho relacionamento com esse cliente, que produtos que ele normalmente opera, o que aconteceu aqui de atípico que me motivou a comunicar ao COAF. É esse que é o ponto. Então, tentando responder numa frase, o fato dele estar no Panama Papers ou não é um ponto adicional que poderá fazer parte de uma comunicação suspeita e, acima de tudo, se você quiser que haja um monitoramento restritivo desse cliente, é seu direito, mas que não seja feito de maneira unilateral. Isso necessariamente tem que refletir o que está na política. Desculpa se eu me alonguei na resposta. Não, perfeito, perfeito. Carlos, você tem mais algum ponto relacionado ao tema da 13810? Não, perfeito. Acho que foi muito bem abordado, esclarecido. Para mim, está ok. Ok. Bom, a gente está chegando agora nos nossos últimos 20 minutos de painel. O tempo passa muito rápido. As pessoas que estão participando ali do nosso painel, chegaram quase 300 pessoas acompanhando até o momento, estão enviando dezenas de perguntas. Então, antes só da gente tentar responder todas as perguntas, acho que vai ser quase impossível. Já temos 10 aqui na lista, fora as 7, 8 que a gente já respondeu. Eu queria só aproveitar o Marcos e também você, Carlos, para comentar um pouquinho sobre a Lei Complementar 105 e a LGPD. Eu acho que seria interessante, talvez, passar um ponto de vista relacionado a esses dois pontos. Bom. Você quer começar agora, Carlos, só para fazer um rodízio? Sim, claro. Vou dar um fôlego aí para o meu amigo Marcos Vinícius. Então, essas duas leis aí que tratam de proteção de dados, né, de sigilo, são leis que, de maneira nenhuma, elas entram em contradição, na verdade, na questão de estrutura de normas, elas estão acima, né, da Instrução 617. Então, a aplicação da 617 nas instituições, de fato, elas precisam levar em conta e em consideração a Lei Complementar 105 e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso vai desde da utilização de informações de clientes, como elas são passadas de um lado para o outro, como elas são protegidas, quem tem acesso a essas informações. Então, de certa forma, no exercício do cumprimento dos requisitos da Instrução CVM 617, precisam estar contemplados a proteção e sigilo das informações que são ali abordadas.
É isso mesmo, Carlos. Acho que você tocou assim em pontos fundamentais e, embora a norma não diga isso de maneira incisiva, é evidente. Tudo que o Carlos falou tem que ser um mantra. Eu, diretor responsável pela 617, tenho que ter um cuidado danado em seguir a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Complementar 105. Ainda que eu não seja o guardião disso na minha instituição, é evidente que todas aquelas informações que eu capturar, não só no processo cadastral, mas também nas diligências devidas para melhor conhecer o cliente, eu tenho que guardar aquilo e utilizá-las apenas e tão somente para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? Então, embora a gente já tenha em pleno ano de 2021, não é demais a gente falar com todas as letras. Senhor diretor responsável pela norma, preste muita atenção se ninguém da área comercial da sua instituição, sem querer, pode ser involuntária mesmo, captura essa informação que você coletou para efeitos de PLDFT para utilizar na área comercial. Isso é um pecado capital. E talvez o puxão de orelha da Lei Geral de Proteção de Dados, para você utilizar, a instituição utilizar inadequadamente aquelas informações que foram obtidas para efeitos de Know Your Customer, o puxão de orelha pode ser até mais doloroso que o puxão de orelha num supervisor em termos de PLDFT, hipótese, né? Isso envolve também um outro exemplo, né? Ainda que a área comercial entenda perfeitamente que existe esse Chinese Wall, essa fronteira, e que você esteja conversando com o diretor responsável aí pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho em paralelo um cuidado danado com o meu risco cibernético, que pode não ser utilizado inadequadamente pela minha área comercial, mas algum terceiro mal intencionado pode hackear todas as minhas informações lá, os meus sistemas, e capturar essas informações, o que pode ser até pior. Então, eu tenho que estar em sintonia com todos os cuidados para mitigar os riscos cibernéticos e também em sintonia com todos os cuidados para o fiel atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso diz respeito também à importância de você preservar o sigilo decorrente das operações cursadas no mercado financeiro de capitais, é o que diz a Lei Complementar 105. Mas, vírgula, isso não impede que a gente observe a recomendação 9 do GAFI, e que, de certa forma, a CVM já enfrentou no parágrafo 1º do artigo 17. O fato de eu ter o dever de seguir as leis relacionadas ao sigilo, isso não é uma opção, isso é um fato. Isso é sagrado. Não impede que eu, na minha inteligência de compliance, possa conversar com compliance de outra instituição. Sim, é muito comum que diversas instituições atuem em nome do mesmo investidor no mercado de capitais. Isso acontece no mercado de bolsa, balcão, e isso acontece muito nos mercados de fundos de investimento. Então, esse exemplo que eu estou dando não quer dizer que, por exemplo, um distribuidor da cota no fundo de investimento vai entregar todas as informações cadastrais daquele cotista para o gestor de recursos. Definitivamente não é isso. Mas isso não significa dizer que as áreas de controle interno não têm que conversar entre si, até para você mitigar o risco dessas assimetrias que vocês têm em relação a apetite de risco. Uma instituição pode estar interagindo com outra e tem duas visões de risco diferentes. Então, vamos dar um exemplo pontual do que a gente pode citar. Além daquele exemplo da conversa bilateral permanente entre o distribuidor da cota e o administrador do fundo em relação ao cumprimento dos artigos 27 e 28, daquelas listas, a necessidade de você, eventualmente, bloquear os ativos do cotista, você pode, muitas vezes, ter que interagir com os outros prestadores de serviço para verificar, você está cumprindo a sua lição de casa? Então, vamos imaginar, eu sou um gestor de recursos, eu também atuo como prestador de serviços, como administrador, até mesmo como distribuidor da cota, mas nesse fundo de investimento especificamente eu sou apenas gestor, tá? Então, não tem pecado nenhum de eu, gestor, trocar figurinhas com o administrador e o cotista, no sentido de verificar que ele está fazendo a lição de casa direitinho, porque eu tenho que ver o risco também, não só do fornecedor, mas o risco de outros prestadores de serviço que estão interagindo comigo.
eu posso trocar figurinhas com ele, por exemplo, eu tenho algumas restrições, algumas categorias de cliente. Você pode me informar se aí no fundo eu tenho algum cotista que seja, por exemplo, uma pessoa exposta politicamente? Muito cuidado nesse exemplo. A CVM não está dizendo que a pessoa exposta politicamente é do mal e nem o Marcos está dizendo isso. Mas aquele gestor, na sua política de PLDFT, ele pode ter uma restrição em relação a essa categoria de cliente. É um direito que ele tem. Não significa dizer que todo mundo tem que fazer igual. Né? Ok, ele tem o seu apetite de risco e ele entendeu que ele não tem tolerância de risco para tratar com pessoas expostas politicamente. Ele tem o direito de perguntar para o administrador e distribuidor das cotas se, naquele fundo de investimento, eu tenho algum cotista que é caracterizado como pessoa exposta politicamente. Mais ainda, que eu estou fazendo o monitoramento das listas de PEP para ver se tem algum cotista lá que não seja PEP. Eu pergunto, eu estou infringindo alguma lei fazendo essa pergunta? Eu estou cometendo algum pecado em interagir com o administrador e o gestor do fundo nessa dinâmica? Então, é importante a gente saber que essas obrigações devem ser seguidas à risca, o que não impede das áreas de compliance conversarem entre si. Isso cada vez mais é uma tendência e o GAFI já está conduzindo diversos trabalhos no sentido de cada vez mais incentivar que o setor privado inicie conversas bilaterais ou mesmo entre pares para mitigar esses riscos. Sem que com isso eu tenha que entregar nome, CPF e outras informações guardadas por sigilo. Perfeito, Marcos. Muito importante também essa questão que você acabou de mencionar sobre o compartilhamento entre as áreas de compliance. Realmente o GAFI tem trazido isso cada vez mais e é importante trazer isso também em pauta para todos que estão acompanhando a gente. Bom, nós estamos aproximando aos 10 últimos minutos. Eu vou tentar fazer pelo menos uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente. As outras questões, infelizmente, a gente não vai conseguir trazer todas as respostas hoje, mas com certeza, a depender do número de pessoas que entrarem em contato, a gente traz o Marcos no início, traz de novo o Carlos, para a gente poder debater mais um pouco sobre os temas que a gente conversou hoje e novos temas que acabam sendo importantes durante os processos de implementação. Então, vamos lá. A gente tem uma questão que é do Paulo Aracaki. Ele traz a seguinte questão. Caros, uma pergunta que foca no mercado de cartões, tá? Com a ocorrência da CVM 617, poderiam comentar qual reflexo poderia ocorrer de forma indireta para as empresas que operam com as bandeiras internacionais de cartão de crédito, como Visa e Mastercard? Ou seja, para as operadoras, processadoras de cartão de crédito, o que muda ou o que deve mudar? Ele agradece, o Paulo Aracaki. Bom, agradeço ao Paulo Aracaki pela pergunta, um grande abraço, amigo de tempos que a gente já interage. A questão aí eu acho que é muito importante, mas qual é o primeiro ponto? Né? Evidente, né, que a supervisão, não só operacional, como de PLDFT, daquilo que a gente chama de universo dos cartões, né, está fora do mercado de valores mobiliários. Isso daí é uma área relativa ao Banco Central. Ele sim que é responsável pela regulamentação e supervisão disso daí, não apenas do ponto de vista operacional, como para efeitos de PLDFT também. Agora, tentando aderir à pergunta dele, que eu acredito que seja esse o ponto, eu, instituição que estou atuando no mercado de valores mobiliários, eu posso, a qualquer momento, e eu devo ter, clientes com essas características, né? Eu posso ter uma empresa, uma grande empresa que atua no mercado de cartões de crédito, ou mesmo alguns arranjos, instituições de pagamento, né? Aí é um universo que vai longe. Eu acho que cabe umas 5 palestras só disso, né, Manuel? Não é só uma, cabe só umas 5 palestras disso. Mas, a qualquer momento, eu posso interagir com uma instituição que está atuando nesses arranjos de pagamentos novos, meios de pagamento. Bom, eu tenho que ter algum cuidado adicional com isso. Primeiro, eu tenho que estar olhando, acima de tudo, o que a norma da CVM diz. Eu não tenho nenhum ponto específico a olhar sobre isso, mas, novamente, até que ponto que eu vou ter o meu monitoramento diferenciado em função da característica daquele cliente. Então, qual é o ponto? Eu posso estar interagindo com um mercado que está apenas focado no Brasil, como eu posso estar interagindo
com o mercado, inclusive, de transações internacionais. Até que ponto isso daí vai me afetar? Eu estou falando que ele é um mero idealizador daquele arranjo de pagamento. Qual é o papel dele? Eu estou falando que ele é um facilitador, um marketplace. Eu acho que cada um vai ter um papel específico. Eu tenho que ver o que é a atribuição daquele cliente, o que o desempenho operacional daquele cliente, naquele mercado de cartões, vai impactar o meu monitoramento. É um ponto muito importante, até que ponto eu estou interagindo com um determinado segmento econômico e aquilo vai me causar um maior ou menor conforto ou desconforto. Esse exemplo que ele está dando, eu posso falar também de quem atua no mercado de joias, metais preciosos, que é supervisionado pelo COAF, ou mesmo o mercado de factoring. Então, até que ponto alguns segmentos econômicos vão influenciar para o bem ou para o mal, o quanto que eu vou ser rigoroso no meu monitoramento. Eu acho que seria uma linha muito importante de observação. O que você acha, Carlos? Eu concordo plenamente, Marcos Vinícius. Dentro desse contexto, é muito importante identificar qual que é o papel ali da instituição que obtenha ou que tem acesso a essas informações e a sua responsabilização. Então, foi citado aqui alguns exemplos, que por hora o distribuidor tem acesso a algumas informações, por hora o administrador não tem acesso a elas, o gestor. Então, é importante, dentro dessa cadeia de relacionamento, entender o que você possui de acesso, até onde vai a sua responsabilidade, e de acordo com o acesso a essa informação, não desprezar essa informação que você tem acesso, não ser uma cegueira deliberada, né? Então, você não fazer de conta que você não viu. Então, de fato, se você obtém informações ali que possam infringir algum inciso aí da 617, independente do momento ou do estágio que você obtém acesso, é importante dar sequência nessas tratativas e se for o caso, e se for necessário, e com qualidade, fazer a comunicação ao COAF. Perfeito, Carlos e Marcos. A gente está aproximando aí os últimos 7 minutinhos do nosso painel. Eu tenho mais uma pergunta, Marcos e Carlos. Acho que seria interessante, por mais que a gente tenha pouco tempo, mas é uma questão que talvez seja de interesse de vários que estão nos acompanhando aqui. Essa pergunta vem da Rita, tá? E ela diz o seguinte: como tratar o cadastro dos cedentes dos FDICs com relação à documentação societária, uma vez que a ICVM 617 só refere-se a cotistas e investidores em geral? Manuel, teve uma instabilidade aqui, eu não sei se Claro. você está conseguindo me escutar bem. Você pode só repetir a pergunta? Claro. Deu uma oscilação aqui na rede. Deixa eu só ver que ela foi removida, só um instantinho. Só um instantinho. Ela foi removida aqui do painel, mas basicamente o que a Rita questiona é relacionado a... Deixa eu só ver se eu consigo trazer ela na íntegra. Eu consegui localizar aqui, Manuel? Se você quiser, eu repito aqui. Por favor. Ó, a pergunta assim, como tratar o cadastro dos cedentes dos FDICs com relação à documentação societária, uma vez que a instrução CVM 617 só refere-se a cotistas e investidores em geral? Perfeito. O exemplo aí é muito importante. O FDIC, para quem não está familiarizado, é uma modalidade de fundo estruturado que tem no seu patrimônio, principalmente, o que nós chamamos de recebíveis, né? Então, só para dar novamente, dando oportunidade para democratizar o conhecimento, para quem não está familiarizado, né? Você tem 3 ambientes, assim, nas minhas palavras, né? Você tem o universo da factoring, que é regulamentado e supervisionado pelo COAF, resolução 21 do COAF. Aí você tem a securitização propriamente dita, né? E isso, inclusive, é importante mencionar, recentemente foi criada uma superintendência de supervisão de securitização na CVM, que vai tratar não só dos ativos securitizados, valores mobiliários, mas também dos FDICs, né?
e, por fim, os FDICs, que são justamente os recebíveis, né, os ativos securitizados que vão integrar o fundo de investimento, está falando do fundo. Então, dentro dessa lógica, você não tem apenas o devedor, mas você tem também o cedente. Então, aí a gente tem que compreender o seguinte. Primeiro, hoje a gente tem um processo de audiência pública que está em vigor, que visa justamente atualizar a norma vigente de FDIC, lá na Comissão de Valores Mobiliários. Então, como é que a gente vai tratar o cadastro dele? Eu acho que mais do que o cadastro, é efetivamente você compreender que o custodiante está fazendo a lição de casa, o custodiante do FDIC está fazendo a lição de casa, no sentido de não apenas verificar se aqueles recebíveis têm lastro, mas que realmente ele tem uma possibilidade de gerar recursos financeiros, né? Aqueles recebíveis que você sabe que não vão ser, na prática, nunca honrados, né? Então, você precisa conhecer com muito carinho, não só o devedor, como o cedente. E eu não queria aqui dizer que o cadastro tem que dizer X, Y, Z de informação, mas efetivamente você tem que, no seu risco, buscar todas as informações necessárias para saber que aquele crédito é realmente um crédito do bem, vamos dizer assim. Eu tenho lastro, não é nenhuma fraude. E, número 2, que eu tenho uma possibilidade muito grande de efetivamente receber. Porque não adianta ele ter lastro você saber que aquilo está na contabilidade, como a gente chama de provisão para devedores duvidosos, né? Eu tenho que ter realmente um crédito dando sinal verde que aquilo ali vai ser efetivamente honrado. E número 2, eu tenho que saber que aquilo ali tem lastro. Para isso, eu tenho que conhecer não só o devedor, como o cedente. Eu acho que você não tem uma informação A, B ou C. Eu acho que você tem que conduzir dentro da política, conheça seu cliente, conheça seu cedente. Quais diligências que você vai ter que conduzir para efetivamente ter o conforto que você está colocando alguma coisa adequada dentro do patrimônio daquele FDIC. Não existe uma informação A, ou B ou C. Não existiria uma receita de bolo que eu queria passar, entendeu? Uhum. É como a abordagem baseada em risco, né? Vai depender de cada instituição e exatamente o que está dentro dos controles e o que foi aceito pela alta administração, etc. Mais algum ponto, Carlos? Não, Manuel, tá joia. Bom, pessoal, está chegando agora ao fim do nosso webinar. Foi realmente fantástico, o tempo passou muito rápido. Nós temos ainda na fila mais umas 8 ou 9 questões que a gente não conseguiu responder. Mas, de qualquer maneira, para aquelas pessoas que nos acompanharam, mas perderam o começo do nosso painel ou gostariam de ver novamente, esse vídeo, né, esse painel vai ficar disponível no nosso site dentro de alguns dias, de forma gratuita. Então, fiquem à vontade em assistir novamente e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente nos nossos contatos do IPLD, tá bom? Gostaria de passar a palavra para o Marcos e o Carlos como considerações finais e desde já agradeço vocês pela participação. Bom, mais uma vez aqui agradecer o convite, né, de vocês. Na verdade, o convite do IPLD para nós, da Comissão de Valores Mobiliários, é quase uma convocação. É uma grande alegria estar aqui interagindo com todos vocês. A gente tem mais coisa para falar do que tempo, né? Então, a gente espera ter sido claro nas respostas. Peço desculpas se por acaso ficou algum ponto obscuro, principalmente aqui no finalzinho eu estou sofrendo com alguma oscilação de rede, né? E já aproveitando aqui uma pergunta que eu estou vendo aqui no chat, que não teve oportunidade de ser feita, vou aproveitar para responder, né? A Karina Freitas está perguntando qual a principal diferença entre o relatório de efetividade do Banco Central e da CVM. Eu diria o seguinte, nenhuma. Você tem um relatório de efetividade no Banco Central e a efetividade no mercado de valores imobiliários, ele vai integrar a avaliação interna de risco. Eu estou falando nenhuma no seguinte sentido, o Banco Central certamente colocou alguns pontos a serem observados nesse relatório de efetividade lá na 3978, sem dúvida, idem a CVM, mas o ponto é o seguinte, não tem segredo, você tem que demonstrar que você conseguiu mitigar o risco, esse é o indicador de efetividade. Como que você vai fazer isso? Não apenas, mas principalmente por meio de estatísticas, mas novamente, isso não significa dizer que eu não posso ter outros meios de demonstrar essa efetividade.
vamos nos lembrar do exemplo que eu dei, como é que eu vou demonstrar efetividade no monitoramento das listas do Conselho de Segurança das Nações Unidas se eu não tenho uma única estatística para apresentar. O importante é a gente compreender que eu preciso, por todos os meios, demonstrar que aqueles controles internos existem, que eles forem adequados e, acima de tudo, que eles forem efetivos. O grande objetivo é mitigar o risco. Esse é o ponto. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. É com você, Carlos. Agradeço também, Manuel, pela condução do painel aí de maneira brilhante, Marcos Vinícius, de maneira fantástica aí, pelos esclarecimentos. É um grande privilégio aí fazer parte desse painel. Agradeço o IPLD pelo convite. Estaremos sempre à disposição, e como o Marcos Vinícius bem ressaltou, não é um convite, sempre entenderemos como uma convocação e sempre estaremos dispostos a compartilhar a nossa experiência e a nossa vivência no mercado. Um recado final, uma coisa que o mercado entendeu e amadureceu bastante, e um recado que ficou muito claro, é da importância dos parâmetros estarem bem calibrados no sistema para que os casos de hipótese ali para análise sejam bem filtrados, né? Porque a norma deixa bem claro um conceito que eu gostaria de destacar e que o mercado entendeu bem, é a questão do monitoramento reforçado. Então, apareceu ali no seu sensor, no seu relatório, um caso com hipótese para análise. Para alguns casos, é necessário realizar um monitoramento reforçado, como a instrução CVM 617 diz. E, nesses casos, espera-se você fazer algo adicional, não você tirar aquele mínimo que já é aplicado para atendimento àquele inciso. Então, a importância de ter parâmetros bem configurados ali nos sistemas para que essa análise seja de fato individualizada e melhore bastante a qualidade de comunicação ao COAF. Muito obrigado a todos, agradecemos a participação de todos os presentes aí, que foram algumas centenas. Perfeito, Carlos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Algumas pessoas no chat aqui separado, não no perguntas e respostas, mas no chat separado, estão questionando se a gente conhece cursos unificados de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Para essas pessoas, a nossa área interna de e-commerce vai entrar em contato. A gente tem, sim, alguns cursos especializados, específicos, para que você possa ter uma abrangência maior, tanto no âmbito nacional quanto internacional também. Tá bom, gente? Mais uma vez, agradeço a todos, tenham um ótimo dia e até a próxima.